Projeto aprovar, revisão insana, noções de administração geral e administração pública, beleza? Para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, beleza? Projeto aprovar, professor David, mais uma revisão insana aí, com base em questões, beleza? Cada questão nessa prova, infelizmente, cada questão vale um ponto só, beleza? Não tem para onde correr. E a primeira questão é a seguinte, a primeira questão IBAD, hein? Lembra que é só mandar o gabarito, hein? No contexto de gestão de pessoas no setor público, a abordagem por competência tem como seus principais objetivos. Letra A, alinhar competência dos servidores às estratégias da organização para melhorar o desempenho e gerar valor público. Letra B, priorizar a avaliação do tempo de serviço e dos títulos acadêmicos dos servidores para fins de progressão funcional. Letra C, implementar um sistema de remuneração variável, estritamente vinculado ao cumprimento de metas individuais de produtividade. Letra D, reduzir a autonomia dos gestores na avaliação de suas equipes, padronizando critérios de desempenho com base nos modelos pré-definidos. Letra E, focar exclusivamente na identificação e correção das lacunas de desempenho individuais, sem considerar o contexto organizacional e as necessidades coletivas. E aí, galera, no setor público aí, a ideia de gestão de pessoas, a ideia de abordagem de competência tem qual objetivo aí? Quais são os principais objetivos aí? A maioria está dizendo que é a letra A, uma questão da IBAD, uma questão relativamente tranquila. Então, a prova já cobrou essa parte de gestão de pessoas no setor público, beleza? Essa parte de abordagem de competência. Então, é bom a gente redobrar a atenção aí. A maioria está indo de letra A. Boa tarde, mestre. Demorei, mas... Boa, Stefano. Muito boa. Você não subiu para Minas, não, né, Stefano? Stefano está só pelo Espírito Santo mesmo, né? A maioria está indo de letra A. Vai marcando a pontuação aí, são 30 questões. Fui nada, só aqui. Ah, show de bola. Show de bola. A prova estava relativamente tranquila, uma prova boa. O prefeito da Serra não deixou ele... Verdade. Esses meninos, ó, Rebouças e Cleitinho, já estavam levando siriguela lá de Minas, misericórdia. Os caras não perdem nada, tá fazendo valer o gasto com a viagem. Gabarito possível, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra A. Alinhar a competência dos servidores às estratégias da organização para melhorar o desempenho e gerar valor, beleza? Aí tem que lembrar aí que a gestão de competência tem como objetivo central alinhar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores, as estratégias e os objetivos institucional, de modo a melhorar o desempenho organizacional e gerar valor público, beleza? Depois vocês dão uma lida com calma, porque esse material vai ficar na descrição do vídeo. Nossa primeira aula, semana toda de aula, hein? Eu acho que amanhã vai ter aula de manhã, à tarde e à noite, eu acho. Vamos verificar. Em relação às funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, assinale a opção correta. Letra A, a finalidade do controle como função administrativa é inibir desvios comportamentais indesejáveis e não aceitáveis na organização. Letra B, a ênfase na qualidade e na abordagem. A ênfase na qualidade é uma abordagem típica da função de planejamento, com foco na eficiência requerida nos planos estabelecidos. Letra C, todas as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, são interpessoais e se correlacionam entre si. E somente a função de planejamento possui segregações conforme o nível institucional, seja estratégico, tático ou operacional. Letra D, a maneira como as atividades de uma organização serão estruturadas, divididas e coordenadas, é definida na direção e, quando dessas definições, devem ser direcionados o esforço e a orientação estratégica. Letra E, a melhoria no controle da administração no tempo, a melhoria no controle e administração do tempo, foco e flexibilidade são benefícios alcançados por meio da elaboração de planos, orientações para o alcance de objetivo proposto no planejamento. Qual é o gabarito aí? Sempre. Eric perguntou se essa aula vai subir para o YouTube. Sempre, Eric, sempre. Todas as aulas de revisão sobem para o YouTube e fica disponível para vocês de graça lá. E aí, galera, qual é o gabarito da questão?
Questãozinha chata, hein? E BAD também. Questãozinha chata. Concurseira está dizendo que vem de letra C. Bruno vai de C também. Tá calor, hein? Nossa, Deus. O outro Bruno está dizendo que vai de C. Concurseiro agora mandou, estou na dúvida na E. Mas já foi, gabarito você já marcou C. O chat já é o gabarito. Vamos lá, vamos ver se vocês vão somar 2 pontos. Cadê vocês, galera? Estão com medinho? Calma. Errando, tô ouvindo. E aí, galera? Outros estão indo de letra E. Outros estão indo de letra E. Outros de letra C. Então a dúvida aí da galera está entre a E e a C. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, domingão é dia. Gabarito possível da questão é letra E. A melhoria no controle e administração do tempo, foco e flexibilidade são benefícios alcançados por meio da elaboração de planos orientados para alcance dos objetivos propostos no planejamento. A alternativa E descreve corretamente os benefícios clássicos da função administrativa de planejamento. O planejamento consiste em definir objetivos e estabelecer meios para alcançá-los. O que proporciona? É melhor administração do tempo, maior foco, flexibilidade, beleza? Show de bola! Próxima questão tranquila, hein? A próxima questão aí, a questão muito boa. Políticas públicas. Segregação foi a palavra-chave. Isso, segregação foi a palavra-chave. Políticas públicas são uma necessidade ampla e constante na discussão e execução em qualquer município. De forma simples, como podem ser descritas? Como podem ser escritas aí políticas públicas, galera? São decisões de qualquer administrador público? São leis promovidas por qualquer governo? São atos praticados por servidor público? São políticas voltadas em referendo ou plebiscito? São medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar da população? Qual é a ideia de políticas públicas aí? A maioria está dizendo que vai de letra E, 100% está dizendo que vai de letra E. Nós já temos uma classificação parcial, né? Porque teve gente que errou a questão 2. E aí, galera, a maioria está indo de letra E. Ó, estou muito feliz, hein? 4 de 5 em raciocínio lógico lá em Minas. Caramba! 4 de 5. Quem diria, hein? David acertando 4 de 5. Eu faço 5 cálculos e dá os 5 errados, e nenhum dos 5 está lá no padrão de resposta. E aí eu acertei 4 de 5. 4 de 5. É. Ó, misturei conta de palitinho com conta no dedo. Misturei conta de palitinho com conta de dedo com ABCD. Uma confusão do caramba. Mas deu certo. Mas deu certo no final, acertei 4 de 5. Eu estava muito feliz, tá? Não fiquei nem tão feliz com a minha nota. Fiquei mais feliz de ter acertado 4 de 5 de matemática e raciocínio lógico lá. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado, galera. Cada batalha é uma bagagem. Isso aí, devagarzinho a gente vai chegando. Cara, eu consegui fazer aquele cálculo com aquele negócio de 1/3. Eu não sabia fazer aquilo ali, não. Consegui fazer o cálculo. Caraca, fiquei orgulhoso, fiquei muito orgulhoso. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra E. São medidas e programas criados pelo governo dedicados a garantir o bem-estar. Beleza? Depois vocês vão dar uma lida aí de algumas políticas públicas. Beleza? O conceito de políticas públicas e alguns exemplos aqui. E questão chata, questão extensa, do jeito que eu acho que vai ter na prova. O planejamento e a organização são princípios fundamentais na administração pública, pois permite a definição de metas e a alocação eficiente de recursos e a execução de políticas públicas de forma ordenada. No entanto, um dos principais desafios enfrentados pelos gestores públicos é garantir que o planejamento inicial se adapte às demandas e aos imprevistos ao longo do tempo.
Qual das alternativas a seguir representa uma prática eficiente para enfrentar esse desafio e assegurar a continuidade dos objetivos institucionais? Letra A, estabelecer um planejamento inicial rígido e limitar ajustes posteriores para preservar a integridade do plano. Letra B, priorizar ações de curto prazo, evitando compromissos a longo prazo que possam gerar incertezas na execução. Letra C, delegar a organização das atividades exclusivamente para servidores com cargos comissionados, por serem mais facilmente substituíveis. Letra D, realizar um monitoramento contínuo das atividades e adaptar o planejamento conforme novas informações e demandas emergem. Letra E, conforme novas informações e demandas emergem, Letra E, centralizar todo o processo de tomada de decisão na figura do gestor principal, para evitar divergência na interpretação sobre o plano. Qual é o gabarito? Questão fácil também, né, velho? Questão fácil. Questão fácil, questão muito tranquila. Cara, vocês lembram? Eu acho que foi na primeira aula da revisão insana da Polícia Penal, eu falei bem assim, tem que lembrar de dar uma olhada em português, aí eu falei, daqui a pouco a banca resolve cobrar o uso dos porquês, e mal com L e mal com U. Quando nós chegamos lá na prova, caiu o emprego dos porquês lá e o mal com L, mal com U. Falei, eita desgrama. Falei, não foi na primeira aula que eu falei, daqui a pouco as bancas voltam a cobrar o uso dos porquês e mal com L, mal com U. E é dito e feito, essa era para não zerar, essa era para não zerar. O uso do mal com L, mal com U. É uma questão básica, no meu material já está lá, beleza? No meu material já... os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, caiu duas questões, igual a eu falei isso ainda, falei, essa questão caiu lá no IAS 2 vezes, deve cair lá em Minas, dito e feito. Quem respondeu, respondeu, quem não respondeu, pelo menos 85% da prova, eu acho que a gente fez na revisão, na parte do direito, a gente fez na revisão insana, beleza? Porque tinha outras questões lá da lei estadual. Gabarito possível é a letra D, beleza? Realizar o monitoramento contínuo das atividades e adaptar o planejamento conforme novas informações e demandas emergem, beleza? Aí tem a explicação aqui, eu acho também que a gente vai acertar muitas questões com base nessa revisão aqui, né? Muitas questões da Polícia Civil, beleza? Lembra que a IBAD, nem sempre porque está fácil é pegadinha, esse que vocês têm que tomar cuidado, que às vezes na IBAD vem fácil mesmo, aí a galera acha que é pegadinha e se quebra, como aconteceu na primeira prova da Polícia Penal que ela aplicou. Veio fácil, a galera achou que era pegadinha, uma galera reprovada. Em um ambiente institucional, a gestão de informação deve observar princípios básicos de segurança. O princípio da confidencialidade refere-se a, letra A, garantir que a informação seja sempre disponível quando necessário, proteger a informação contra acessos não autorizados, evitar alteração indevidas no conteúdo da informação, D, assegurar que apenas documentos físicos sejam preservados, letra E, autorizar livre compartilhamento de informações em nome da transparência. Princípio da confidencialidade aí, galera. Tem que lembrar lá, se não me engano, está na lei de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí. Se não me engano, também na questão de segurança da internet, também fala sobre essa questão de proteção, de confidencialidade. Segurança da informação. E aí, galera, Grande Mota, a maioria tem gente B, Aquino B, Santos B, Lira B, Matheus, Stefano Matheus, Mota, Flávio Lemos, Brígel, todos indo de letra B. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Vamos ver como é que a IBAD vem. Proteger a informação contra acessos não autorizados, beleza? Tem que tomar cuidado. O princípio da confidencialidade na gestão da informação está diretamente relacionado à proteção contra acessos não autorizados, garantindo que apenas pessoas, sistemas ou processos devidamente autorizados possam acessar determinadas informações. Beleza? Gabarito, já marcamos o gabarito aí. Vamos para a próxima questão, questão 6. Aqui é chatinho, hein? Questão 6 é chatinho. Vamos lá. Acerca da departamentização e comunicação organizacional, julguem as frases abaixo. 1. A departamentização funcional agrupa atividades e recursos em unidades baseadas nas funções principais de uma organização, visando aumentar a eficiência interna. Aí tem que fazer por eliminação lá, hein? Lembra disso. Métodos e colaboração.
Métodos de coordenação incluem hierarquia, ajuste mútuo e padronização, sendo acolhidos de acordo com o tamanho e objetivos da organização. 3. Comunicação organizacional efetiva deve evitar canais formais para acelerar os processos de transmissão de informação e tomada de decisões. E aí, galera, tomada de decisão? Qual é o gabarito? Falaram que apenas a letra E, está dizendo que a letra E, apenas 1 e 2 estão corretas. E aí? A maioria tem de letra E. Uma questão que até pela lógica você consegue matar ela, né? Se você fizer pela questão lógica, você consegue matar ela. Aí o aluno fala, mas professor, não sou tão lógico assim, não. Aí ferrou, aí deu ruim. A maioria tem de letra E. Essa é a minha preocupação, galera. Minha preocupação é que a prova não venha tão difícil. Aí acontece o seguinte, a nota de corte sobe e a galera, muita gente, porque a prova está tranquila, acha que tem pegadinha, onde não tem. Às vezes é aquela resposta mesmo. E aí dá ruim, entendeu? Aconteceu isso na primeira prova da Polícia Penal. Muitos alunos acharam a prova muito tranquila e achavam que criava coisa onde não tinha. E aí, sabendo a resposta, marcava outra coisa. E aí é complicado. Gabarito possível aí é a letra E, apenas 1 e 2 estão corretos. Próxima questão, chatinha a questão aqui, hein? Próxima questão. O planejamento estratégico é uma ferramenta essencial de gestão que orienta a organização em direção aos seus objetivos de longo prazo, promovendo e alinhando, promovendo alinhamento entre recursos, ações e resultados esperados. Em sua estrutura, uma das etapas iniciais envolve compreender a razão de existir da instituição, elemento que fundamenta a definição de estratégias e assegura coerência entre propósito e práticas organizacionais. Com base nessas informações, quanto às etapas que compõem o processo de planejamento estratégico, assinale a opção que apresenta o momento em que a organização define sua missão, visão e seus valores. Letra A, elaboração dos objetivos estratégicos e das metas operacionais. Letra B, revisão e aprendizado organizacional. Letra D, definição de indicadores de desempenho e mecanismo de monitoramento. D, análise do ambiente interno e externo, identificando oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Letra E, definição da identidade organizacional. Qual é a fase aí? Alguns estão indo de D, outros estão indo de E. Beleza? Alguns estão indo de D, outros estão indo de E. Falar nisso, eu tenho até que avisar no grupo aqui, a galera da Polícia Civil, que acabou a mentoria também. Tem que fechar o grupo da mentoria. Breve nós teremos uma turma para PM e para Guarda Municipal, fazer online aí. Polícia Militar do Espírito Santo e Guarda Municipal. Acabou de sair bombeiro, eu vi lá. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, a identificação, a definição da identidade organizacional, beleza? Depois vocês vão dar uma lida aí no material com calma. Próxima questão. Questão interessante, hein? Durante um curso de aperfeiçoamento, destacou-se que uma das práticas recomendadas para otimizar a administração do tempo e planejar as atividades do dia seguinte, antes do término do expediente. Calma aí, desculpa, estou lendo tudo embolado. Durante o curso de aperfeiçoamento, destacou-se que uma das práticas recomendadas para otimizar a administração do tempo é planejar as atividades do dia seguinte antes do término do expediente, beleza? Estabelecer prioridades e, se houver dúvidas, consultar a chefia. Segundo o texto, essa ação contribui para
Letra A, organizar e priorizar as tarefas, evitar interrupções imprevistas, definir o flow-up das atividades, manter a estação de trabalho em ordem, identificar situações que gerem desperdício de tempo. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Fácil, tem questão fácil. Se não me engano, eu acho que guarda só alguns municípios que estão estabelecendo idade. Igual, acho, se não me engano, Vitória e Serra. Tem lugar aí que não estabelece limite de idade, não. Acho que a próxima guarda municipal que vai abrir é Cariacica e Viana. Vila Velha eles falaram alguma coisa também, mas eu acho pouco provável. Mas eu acho que Cariacica e Viana aí que vai abrir, né? E aí, galera? Vila Velha teve idade, né? Eu acho que pode ser também. Tem que olhar a legislação deles lá. Quem respondeu, respondeu. A maioria foi de letra A. Vamos ver se vocês vão papar mais um pontinho. Gabarito possível aqui, a letra A, organizar e priorizar as tarefas, beleza? Gabarito é a letra A. Próxima questão. Questão fácil também. Para ser eficaz, o administrador deve reunir 4 habilidades gerenciais básicas destacadas a seguir. Assinale a alternativa incorreta. O que ele não deve ter aqui? Qual não é uma qualidade? Ele tem que ter sensitividade situacional, capacidade de diagnóstico institucional, flexibilidade de estilo, planejamento operacional, destreza de gerência situacional. O que aqui não é uma habilidade gerencial básica? A maioria está dizendo que a letra... Um está dizendo que a letra E, outro está dizendo que a letra C. E aí, quem vai para o aulão sábado? Quem vai para o aulão sábado? Dá um joinha aí. Isadora, tá aí, Tatiana, Daniele, que é boa, vocês estarão lá no aulão, né? Estarei lá presente também, falando um oi com vocês, dando um salve para vocês. É da JUS, entra no site da JUS, cursos lá, tem vaga ainda. Ainda não sei qual aula você irá ministrar, ainda não sei. Na real, eu quero só fazer as apresentações dos professores, mas não sei se eu serei liberado. Eu queria deixar mais os professores da aula lá para não ocupar tanto tempo e, pô, os professores são top, né? Até eu vou pegar alguns pontos lá com eles, mas vamos ver qual vai ser a decisão. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra D, planejamento operacional. Galera, planejamento operacional não se trata de uma habilidade gerencial, mas de uma função administrativa. Beleza? Planejamento operacional não é uma habilidade, mas é uma função, entendeu? Administrativa. Beleza? Show de bola. Gabarito possível é a letra D. Questão boa, tá? Questão boa. Flexibilidade de estilo seria a ideia de você ser uma pessoa flexível e se adequar a eventual estilo da empresa, entendeu? Então, imagina que você é um cara nessa linha aqui, mas a empresa vai numa linha contrária. Aí é complicado, né? Em relação à organização formal e à organização informal, indique as afirmativas a seguir como verdadeira e falsa. Aí a gente tem que fazer por eliminação, lembra disso, hein? A organização formal especifica a distribuição de autoridade de seus membros e normatiza todos os relacionamentos interpessoais. Isso é verdadeiro ou falso? Segunda situação, a organização informal somente apresenta desvantagem porque difere da estrutura formal da organização e é contra-organizacional. Isso está certo ou está errado? A organização formal representa, por meio de organograma, a quem cada trabalhador deve se reportar, sejam líderes formais ou informais. Última situação, a organização informal tanto pode favorecer a coordenação entre os setores e pessoas, quanto pode criar tensões e conflitos. E aí, galera, qual é o gabarito?
Aqui, eu acho que até pela lógica, você consegue matar. Eu acho que até pela lógica vocês conseguem matar. A maioria está dizendo que vai de letra Tiago Nunes, letra A, Rebouças, letra B. E aí, galera? Eu acho que até pela lógica vocês conseguem matar. Bruno está indo de B, Isadora está indo de B. Carol está indo de E. Erasmo está indo de B. Matheus está indo de B. Vamos resolver essa questão juntos aqui, que aí a gente já vai verificando se a gente acertou, se a gente errou. Vamos lá, tem um gabarito ali, mas vamos resolver ela junto. Podemos? Quem respondeu, respondeu? Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vamos lá. Primeira situação, a organização formal especifica a distribuição de autoridade de seus membros e normatiza todos os relacionamentos interpessoais. Isso é falso, todos os relacionamentos não, pô. Show? Não é todos os relacionamentos interpessoais, não. A questão é falsa. Então, a B e a D já foram eliminadas. Beleza? A organização informal somente apresenta desvantagem, porque difere da estrutura. Isso aqui é falso também, pô. Não somente apresenta desvantagem, não, é falso. Então, gabarito que sobra é a letra E. Gabarito possível aí, ó, é a letra E. Falso, falso, falso e verdadeiro. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí na prova. A palavra todos, somente isso. Cuidado, hein? Cuidado, 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 cuidado. Beleza? Cuidado com essas palavras aí, porque pode dar ruim. Vamos para a questão. Dá uma pausa aqui então. Qual está sendo a pontuação de vocês de 10 aí? Acertaram quantas de 10? 9 de 10. Lembra que, se não me engano, são 14 questões lá na prova, né? 14 questões de administração, 13 questões. Se não me engano, são 13. Tem meu papelzinho aqui. Aqui o papelzinho. Administração pública, 13. Direito, 25. Contabilidade, noções, 14. RLM, 14. Informática, 17. Português, 17. 13, 12 mais 1, né? É verdade. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: a conduta ética profissional do servidor público abrange responsabilidades específicas em relação ao patrimônio e recursos públicos. Assinale a alternativa que indica corretamente princípio fundamental ético profissional no setor público. E aí, galera? Letra A, flexibilização de normas quando necessário para acelerar o processo e aumentar a eficiência operacional. B, zelo pela conservação e uso adequado de bens e recursos públicos, evitando desperdícios e má utilização. C, priorização de interesses interpessoais compatíveis com os objetivos institucionais para motivação individual. D, adaptação de procedimentos conforme conveniências políticas para manter a harmonia entre diferentes esferas. E, concentração de informação em níveis superiores para proteger dados sensíveis e exposições inadequadas. Qual o gabarito aí? A maioria está indo de B. A concurseira perguntou se vai ter revisão de RLM. RLM nas 17 joga C. C de Cristo e vai embora. Mas você não aprendeu, professor? Não, eu falei que eu acertei. Eu não falei que eu aprendi, não. Falei que eu acertei 4 de 5. Não falei que eu aprendi, não. Entre acertar e aprender, tem um caminho longo. E aí, galera? Gabarito possível aí. A maioria foi de letra B. Eu tava zoando lá no ônibus voltando, eu tava zoando. Falei que eu vou abrir uma mentoria agora. E aí, galera? Mentoria de RLM. E aí, galera? Gabarito possível aí. A maioria tá indo de letra B. Gabarito possível é a letra B. Zelo pela conservação e uso adequado de bens e recursos públicos, evitando desperdícios e má utilização. Beleza? Questão número 12. Questão número 12 das 30. Os princípios que norteiam a administração pública são fundamentais para garantir a atuação ética e eficiente.
Considerando os princípios da administração pública, indique qual deles está relacionado à atuação imparcial e neutra dos agentes públicos. Questão muito tranquila, né? Letra A, legalidade. B, impessoalidade. C, moralidade. D, publicidade. E, eficiência. O que está ligado aí à neutralidade do agente, a imparcialidade do agente? A maioria está dizendo que vai de letra B. Essa IBAD, se não me engano, eu acho que foi. Tem que olhar lá, se não me engano, eu acho que foi. A maioria das questões aqui foram IBAD. Só não é IBAD aquelas que eu não consegui achar mesmo questão dela. Só que eu quis pegar os pontos do edital, aí eu peguei de outra banca. Às vezes a IBAD vem assim, tá? Às vezes a IBAD vem questões pequenininhas. Por isso, a primeira prova da Polícia Penal, foi assim, beleza? Hoje são 30. Quase na metade já. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Aqui é impessoalidade. Lembra, galera? Na impessoalidade eu não posso ajudar ninguém porque eu gosto, não posso prejudicar ninguém porque eu não gosto e não posso me favorecer com as coisas públicas. Beleza? Show? Eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que olhar para todos de forma igual. Beleza? Lembrando que uma eventual política pública que trata um determinado grupo de forma diferente não fere a ideia de imparcialidade. Aí é a aplicação da igualdade material, pegar os desiguais, tratar de forma desigual, na medida das suas desigualdades, para atingir a chamada equidade. É a chamada ideia da igualdade material, porque só a igualdade formal, só o que está previsto na lei, não dá conta. Beleza? Muito bom. Gabarito possível, nós já vimos, é B. Próxima questão. Questão 13. Considere a seguinte situação hipotética. O município implementou um programa de melhoria na qualidade dos serviços públicos, baseado na gestão por resultado. O gestor responsável deve avaliar o desempenho por meio de indicadores previamente estabelecidos. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de indicador de desempenho adequado para avaliar a eficiência na prestação dos serviços públicos. Letra A, número total de funcionários da prefeitura. B, horas de treinamento oferecidas aos servidores municipais. C, satisfação dos cidadãos em relação aos serviços prestados. D, orçamento total destinado à secretaria responsável pelos serviços públicos. E, extensão territorial coberta pelos serviços públicos. Qual é o indicador aí que ele vai saber se está eficiente ou não? A maioria tem de letra C. A maioria tem de letra C. Professor, mas a prova pode vir fácil assim? Pode. E aí mora um grave problema. E se você errar até na hora de passar para o gabarito, talvez você fique fora das vagas. Entendeu? Quando a prova vem... tudo que eu estou falando está acontecendo. Até o porquê e o Malcolm L lá em Minas caiu. E olha o que eu estou falando. A tendência das provas agora está sendo essa. Das bancas agora, pelo que eu estou percebendo. Facilita a prova e elimina uma galera ou na redação, ou elimina, essa não tem redação, ou elimina uma galera que vacila em uma ou duas questões fáceis na hora de passar para o gabarito. A nota de corte vem lá nas alturas, beleza? Profetiza a minha aprovação. Já está profetizado, já está com a gente aqui na luta. Eu creio que vai acontecer. Vamos continuar firmes. Gabarito possível é satisfação dos cidadãos em relação aos serviços prestados, beleza? Lembra que a eficiência aqui, ó, cuidado. Eficiência não se resume a fazer mais com menos. Você está errado. Porque aí você pode fazer porcaria se você fazer mais com menos. Mas fazer o melhor com os recursos disponíveis. Isso que é respeitar o princípio da eficiência. Beleza? Show? Satisfação aí, com base na satisfação da população, você vai saber se está eficiente ou não o serviço prestado. É um indicador. Eita! Aqui eu acabei não apagando, ó. Aqui eu acabei não apagando. Não deu para ver direito, não. Mas vamos lá. Vamos lá. O que preenche aí? Centralizada, essencial em situação de crises emergentes ou pouco tempo para decisão. O líder define a tarefa sem consultar a equipe. Isso aí é o conceito de liderança democrática, participativa, liderança transformacional, liderança situacional, liderança liberal ou liderança autocrática. A maioria está dizendo que vai de letra E. Esse é o conceito de quê, galera?
é exercida de forma centralizada, essencial em situações de crise e emergência, ou pouco tempo para decisão. O líder define a tarefa sem consultar a equipe. E aí, galera, é o que vocês gostam de fazer. E aí, galera, quem já fez trabalho em grupo na escola? Sempre tinha pessoa que tinha essa liderança, né? Ela até fingia que te ouvia, mas na minha época de guri, eu às vezes nem lembrava que tinha trabalho na escola. Encontrava alguém com a cartolina, mandava escrever meu nome no final. Aí ficava só meu nome com a caneta diferente, todo mundo com a caneta preta e meu nome com a caneta azul lá no final. A professora já sacava na hora. Aí a professora sacaneava, falava, ó, não era de apresentação, não, mas vamos apresentar o trabalho hoje. Aí, David, você inicia. Aí eu tava ferrado, velho. Tentava enrolar o máximo que podia. A professora sacaneava. Quando ela percebia, ela mandava apresentar. E aí eu estava enrolado, porque eu não sabia o que estava escrito lá, só coloquei meu nome. Quem respondeu, respondeu. Quem respondeu, responde no dia da prova. Vamos ver se tem gabarito ou se é outra. Outra questão, hein? Questão 15. A questão 15 diz o seguinte: mesma coisa aí, só que muda o contexto. Ó. Fomenta motivação, empenho e crescimento profissional, incentivando a inovação para resolver problemas de segurança pública. Isso é liderança democrática, participativa? Liderança transformacional? Liderança situacional? Liderança liberal? Laissez-faire? Ou liderança autocrática? A 15 aí, galera. A maioria está indo de letra B. Fernando foi de letra A. Concurseira letra B. Qual é o tipo de liderança aí, galera? Liderança ligada ao empenho policial, hein? É tema do edital. A maioria está dizendo que vai de letra B. Outros estão dizendo que vai de letra A. Essa é 15, então já vai dar uma desempatada aí na pontuação, hein? Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, vai responder domingão, no dia da prova. Beleza? Se cair, vocês vão responder aí. Vamos verificar se tem outra questão ou se já tem um gabarito. Opa, tem outra questão. Mesma coisa as alternativas aí, mas agora, ó, delega poder. Eficaz apenas com equipes extremamente maduras, mas com o risco de menor performance se for mal aplicada. Isso é a liderança democrática, participativa? Liderança transformacional? Liderança situacional? Liderança liberal? Ou liderança autocrática? E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra D. Vamos ver qual foi o gabarito? A maioria está dizendo que é a letra D, na 16. Alguns tipos de lideranças aí, hein? Muito bom. Questão que eu acho que é questão de prova. Estou apostando nisso aí. Cuidado que eu não estou errando, não, hein? Porque eu estou apostando que vai cair, cai. Está caindo, graças a Deus. Desde o IAS que a gente está nessa pegada. Eu só vacilei na penal. Na penal não consegui acertar muita coisa, não. Mas o HC que eu falei que era sacanagem de cobrar, cobrou. E aí, galera? Agora no IAS e na PP Minas, graças a Deus, foi quase tudo. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Confere aí. 14 é letra E, autocrática. 15 é letra B, transformacional. E 16, letra D, liberal, beleza? E aí vocês vão dar uma lida aqui, ó, em cada uma depois, beleza? Show? Show de bola. E aí vocês vão tomar cuidado. Adapta o comportamento do líder no nível de maturidade e prontidão. Ó, vamos ler cada uma. Liderança autocrática, centralizadora, essencial para situações de crise, emergências, beleza? Ou pouco tempo de decisão do líder. O líder define as tarefas sem consultar a equipe. Democrática, foca na equipe, envolvendo-a na tomada de decisão, promove um ambiente produtivo, sendo amplamente adotado em rotinas operacionais. Liderança transformacional, fomenta a motivação, empenho e crescimento profissional, incentivando a inovação para resolver problemas de segurança pública. Liderança situacional, adapta o comportamento do líder ao nível de maturidade e prontidão da equipe em relação à tarefa. Liberal, delega poder, eficaz apenas nas equipes extremamente maduras, mas com risco de menor performance se for mal aplicada, e aí é o gabarito do que a gente falou.
Beleza? Próxima questão aí, a próxima questão diz o seguinte. Próxima questão diz o seguinte, só um minuto. Quais são os principais desafios na implementação efetiva de processos participativos de gestão pública? Letra A falta de transparência e a ausência de mecanismo de participação são obstáculos comuns na implementação dos processos participativos. B, os processos participativos não apresentam desafios significativos, sendo facilmente implementados em qualquer contexto administrativo. C, a burocracia excessiva é o principal desafio na implementação de processos participativos, impedindo a efetiva participação dos cidadãos. D, a participação popular é um conceito político apenas, não apresentando um desafio relevante na gestão pública moderna. Letra E, a falta de recursos financeiros é o único desafio significativo na implementação de processos participativos. Qual é o gabarito aí? A maioria está indo de letra C, outros estão indo de letra A. E aí, galera? A maioria está indo de letra C, outros estão indo de letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, vai responder domingão, no dia da prova, se cair essa questão aqui. Não vai errar, pelo amor de Deus, hein? Não vai errar, não, porque o gabarito possível dessa questão é a letra C, a falta de transparência. A letra A, a falta de transparência e a ausência de mecanismo de participação são obstáculos comuns na implementação de processos participativos. Às vezes a administração quer omitir as coisas, quer fazer as coisas na escura, beleza? E aí dá ruim, beleza? É um obstáculo aí, beleza? Para a participação aí, para a efetiva participação da população e por aí vai. Assinale a opção abaixo que identifica corretamente a aplicação de um estilo de liderança participativo. Letra A. O líder participativo é mais eficaz em situações onde a equipe é altamente experiente e necessita de pouca supervisão. Um líder participativo é mais eficaz quando a equipe tem habilidades moderadas, mas está motivada e busca envolvimento nas decisões. Um líder participativo é ideal para situações de alta pressão, onde decisões rápidas são necessárias. Um líder participativo deve ser utilizado quando a equipe é inexperiente e requer instruções claras e diretas. Um líder participativo é recomendado para situações onde a equipe não está interessada em contribuir para o processo de decisão. Qual é o gabarito aqui, galera? Cuidado, hein? Faça a leitura com calma. Aí, ó, vocês que são concursados, vocês não sabem o que é isso, não. Mas o professor que é concurseiro, ó, descascando batatinha enquanto tá dando aula, para adiantar a janta, senão eu tô ferrado. Descascando as batatinhas que eu vou botar na carne. Vocês que são concurseiros, concursados, a mamãe dá tudo na mão, o papai, né, a empregada, agora eu não, tem que me virar aqui, fazer o corre. Enquanto eu dou aula, faço o corre aqui para adiantar o, entendeu? Adiantar o lado da família aqui, beleza? E aí, galera? A maioria está indo de letra B. Nem todos, professor, nem todos, né? Entendi. Se eu espero que vocês sejam correrias mesmo. Ensinando de todas as formas. É isso aí, tem que ajudar as companheiras de vocês aí, ou companheiros, beleza? Show, aqui nós somos democráticos, sem preconceitos, beleza? Podemos? Essa visão aí de que tudo é dentro de casa e a mulher, isso ficou no passado, da era patriarcal que já não vigora. Do pátrio poder, que vocês já me deixaram nervoso, isso aí não vigora mais. Beleza? Quem respondeu, respondeu. São duas coisas que eu gosto de fazer: dar aula e cozinhar. São duas coisas que eu gosto de fazer. Gabarito possível aqui é a letra B. Um líder participativo é mais eficaz quando a equipe tem habilidades
moderadas, mas está está motivada e busca envolvimento nas decisões, beleza? Aqui nós temos alguns pontos aqui, ó, sobre a liderança, perfil da equipe, beleza? O papel do líder. Depois vocês vão dar uma lida com calma, o gabarito aqui é a letra B. Próxima questão, ela está dizendo o seguinte, ó, essa aqui acho que é questão de prova, hein, sobre inteligência artificial. Assinale a alternativa que descreve como a implementação das técnicas de inteligência artificial pode impactar o processo de recrutamento e seleção. Letra A IA elimina completamente as necessidades de profissionais de recursos humanos durante o processo de recrutamento e seleção. Letra B, a implementação da IA garante que todos os candidatos selecionados sejam perfeitos para a vaga, eliminando a necessidade de entrevistas. Letra C, a IA melhora a eficiência no processo de recrutamento e seleção ao automatizar triagens iniciais e análise de currículo, permitindo que os recrutadores foquem em entrevistas mais aprofundadas. Letra D, com o uso da IA, torna-se impossível cometer erros no processo de seleção, uma vez que ela toma decisões infalíveis. Letra E, a IA torna irrelevante a experiência profissional anterior dos candidatos, uma vez que ela apenas avalia a qualificação acadêmica. E aí, galera, cuidado com as palavras extremas aí, tá? Aquelas palavras extremas aí, tem que tomar cuidado. Mas essa questão da IA é uma questão boa, para a questão na parte de recrutamento e seleção, né, que está lá no edital. Usar a IA é interessante, tá? Será que vai cair alguma coisa sobre a IA na prova de vocês? Será? A IA também pode entrar em conflito aí com a lei de acesso à informação. A gente vai ver questões aí sobre a lei de acesso à informação. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Beleza? Nessa brincadeira eu já descasquei 2 batatas. E aí? E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Ódio do GUP. Eu não sei o que é GUP, não. O que é GUP? Fala para mim. Ódio do GUP. O que é GUP? Eu não sei o que é GUP, não. Isso é refrigerante? GUP? Uma recrutadora da IA. Ah, tá. Achei que era refrigerante. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra C. A IA melhora a eficiência do processo de recrutamento e seleção ao otimizar triagens iniciais e análise do currículo, permitindo que os recrutadores foquem em entrevista mais aprofundada. Aqui, galera, tem aqui o que ajuda aí nessa automatização por meio da IA. Beleza? Show de bola! Gabarito possível, a gente já viu. Questão 20. Depois vão faltar só 10 questões. Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo do princípio da responsabilidade, no que se refere à governança da informação. Letra A, definir claramente quem é responsável por gerenciar e proteger os dados da organização. Letra B, centralizar todas as decisões sobre dados em um único setor da organização. C, garantir que os dados sejam utilizados exclusivamente para fins comerciais. D, priorizar o armazenamento de dados em servidores locais para maior controle. Letra E, estabelecer normas rígidas para proibir compartilhamento de dados entre os departamentos. Qual foi a 20? Essa é a 20. Essa é a questão 20. Não é? Nós não estamos na questão 20? Eu acho que essa é a questão 20. A maioria tem de letra A. A maioria tem de letra A. Essa é a 20. Essa é a questão 20. E já foram 3 batatas. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Beleza? Grande Erasmo Carlos. Erasmo Carlos eu acho que já foi de arrasta. Esse daqui não. Esse daqui é concurseiro, tá na luta. Esse aqui tá na batalha, beleza? Esse aqui tá enfrentando uma luta atrás da outra. Esse não foi de arrasta, não. Esse tá cambaleando, uma prova atrás da outra, mas tá lutando. Daí, Erasmo, gabarito possível aí é a letra A. Definir claramente quem é o definir claramente quem é o responsável por gerenciar e proteger os dados da organização. Beleza? Questão 21, questão chata, questão 21, hein? Na luta sempre, isso aí. A inovação tecnológica
pode ser importante aliada da gestão pública. As tecnologias da informação e da comunicação, por exemplo, permitem o avanço do chamado governo eletrônico e sua evolução tem trazido o chamado governo digital. A recente digitalização de muitos serviços públicos incide decisivamente na qualidade e efetividade das políticas públicas. Com relação aos possíveis impactos positivos na transformação digital dos serviços públicos, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro para verdadeiro e F para falso, beleza? V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, vamos iniciar aí. VOF, a redução do contato com o usuário, permitindo maior foco no processo administrativo, isso está certo ou está errado? Monitoramento pela sociedade da execução orçamentária e financeira em tempo real, isso é verdadeiro ou falso? A simplificação administrativa e a interação com os serviços públicos, isso é verdadeiro ou falso? A ampliação da participação social por meio digital, incrementando os mecanismos de disponibilização de informação e controle social, as afirmativas são na ordem apresentada respectivamente. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Questão que tem que ler com calma. Faça a leitura novamente com calma aí. A maioria está indo de letra... A maioria, por enquanto, é o Fernando, letra A. Só ele que respondeu. Olha, galera, fugindo do tema aí, enquanto vocês respondem. Não, vou esperar vocês responderem, depois eu falo. Veio aqui agora na minha mente. Pode cair na prova de vocês. Lá em Direito Constitucional. Vamos ver se eu vou acertar. Ixi, o computador já começou a bugar, hein? Isso é um bom sinal. Quando buga assim, é sinal que vai dar certo. É confirmação. Confirmação ou formatação, professor? É confirmação ou formatação, professor? Eu acho que é confirmação. Os técnicos vão dizer que é formatação. Falta de formatação. E aí, galera? A maioria foi de letra A. Vamos ver qual é o gabarito? O gabarito possível aqui é a letra A. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, beleza? Antes de ler essa questão aqui, antes de passar para essa questão, mas olha só, olha o que eu pensei aqui. Nós estamos próximos de uma possível prova da polícia científica. Na polícia civil, deve cobrar aí que esse 144, a polícia civil desvincula da polícia científica. A polícia científica é órgão de segurança pública estabelecido na Constituição Federal? Sim ou não? A polícia científica é órgão de segurança pública previsto na Constituição Federal? E aí, galera? A maioria diz que não. A maioria está dizendo que não é órgão de segurança pública previsto na Constituição. Não vi. A polícia científica desvincula da polícia civil. Aí, a pergunta que vem lá, a polícia científica, ela é órgão de segurança pública previsto na Constituição? Está certo ou está errado? Alguns estão dizendo que está certo, outros estão dizendo que está errado. A maioria está dizendo que não é órgão de segurança pública. Galera, a polícia científica não é órgão de segurança pública previsto na Constituição Federal, não. Tem que lembrar disso daí pro dia da prova, beleza? Pode cair, hein? Pode cair, beleza? Show? Se ela estiver fazendo parte da Polícia Civil, aí ela é, porque é tudo Polícia Civil. Mas se ela desvinculou e criou a própria Polícia Científica, ela não é órgão de segurança pública segundo a Constituição Federal. Porque segundo a Constituição Federal tem que ser o que está escrito. Beleza? Show? É isso aí. Quem respondeu, respondeu. Ah, não, essa questão agora. Vamos voltar aqui. Só para lembrar do seriado Dexter. Boa, seriado Dexter, eu gosto. Estou assistindo, tentando assistir, né? Mas cada dia uma prova. A governança pública, ou accountability horizontal, se diferencia da vertical por quê? É exercida exclusivamente por meio de eleições periódicas e referendos. B. Ocorre entre órgãos estatais de controle, como Legislativo e Tribunal de Contas, fiscalizando as ações do Executivo. C. Depende diretamente da participação popular em conselhos e audiências públicas. D. Está focada na capacidade política de governança em obter apoio
para governar. Letra E, se baseia nos princípios da governança de espaços comuns para evitar tragédias dos bens públicos. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Ézio disse, boa tarde, mestre. Boa tarde, pô, que honra. Grande Ézio aí. Que honra você que participando da aula com a gente aqui, cara. E aí, galera, essa gestão aí, accountability horizontal, se diferencia da vertical por quê, galera? Ah, já mandaram aí, né? PC, PM, CBM, PF, PRF, PP e PFR. Essa aula eu não vi, vou de ver. Órgão de segurança pública não é Exército, Marinha e Aeronáutica, não. Aí são Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica são Forças Armadas. Beleza? Órgão de segurança pública é a PF, PRF, PFR, PC, PM, CBM e PP. Aí tem uma decisão do STF no sentido das guardas municipais que são pertencentes ao SUSP, são órgãos de segurança pública pertencente ao SUSP, beleza? Mas aí só se cobrar segundo o STF, beleza? No caso, 144, isso aí. Todos os 144 são órgãos de segurança pública. O problema de falar que o Exército, Marinha e Aeronáutica são órgãos de segurança pública é que eles não são, eles estão lá no 142. E aí lá são as Forças Armadas. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, gabarito possível. Engraçado que até essas conversas nossas aqui caem na prova, né? 144, 142, tudo isso aqui cai na prova. Quando você vai olhar, fala, eu ouvi mesmo. O professor falou isso aqui. E é engraçado. Depois eu tiro o print ali do vídeo gravado e posto lá. Eu sou desses, né? Para passar na cara da sociedade. Porque senão daqui a pouco fala, só o aluno de curso tal passa na prova. Só o aluno do curso tal. Vocês já sabem, né? E aí, galera? Gabarito possível aí. Ocorre entre órgãos estatais de controle, como Legislativo e Tribunal de Contas, fiscalizando as ações do Executivo. Beleza? Show? Aí tem a ideia de accountability horizontal, beleza? E accountability vertical, beleza? Vocês vão dar uma lida com calma, já que quem falou aí, eu não sei e tal, já vai dar uma olhada para não errar no dia da prova. E aí, galera, ó, questão aqui, se não me engano, é da lei estadual, hein? Lei estadual, tem uma lei estadual lá, hein? Nos termos do artigo 1º da Lei 9.938 de 2012, que dispõe sobre o sistema de controle interno no âmbito do Estado, assinale a alternativa correta. O sistema de controle interno será instituído exclusivamente pelo Poder Executivo e terá como finalidade principal a fiscalização contábil e financeira da administração direta. Letra B, compete ao sistema de controle interno avaliar o cumprimento de metas do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Letra C, o controle interno limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, não abrangendo a análise da economicidade, eficiência ou efetividade da gestão pública. Letra D, o sistema de controle interno aplica-se apenas à administração direta, excluídas a entidade da administração indireta e as entidades privadas que recebem recursos públicos. Aqui, se você não sabe a lei, você vai pela lógica. Beleza? LL, se não sabe a lei, vai pela lógica. E aí, galera? Tomando meu Guaraviton, já acabou aí o Guaraviton, fazendo propaganda para Guaraviton. Palavras extremas, tem que tomar cuidado. Palavras extremas, ou palavras que reduzem muito também, entregam a questão, beleza? Tem que tomar cuidado. Agora, aquelas palavras que dão possibilidades, ou isso ou aquilo, aí sim, aí normalmente é o gabarito. Ou que ampliam, mas não ampliam tanto também, né? Deixa uma margem de uma coisa ou outra, e por aí vai, aí normalmente é o gabarito. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aqui é a letra B, artigo 1º aí, da lei 9.000, deixa eu só ler, 9.938. Beleza? É a letra B, conforme nós lemos aqui, depois vocês vão dar uma lida nesse artigo 1º. Eu acho que a próxima questão também é dessa lei. A próxima questão é dessa lei. Com base aí na lei 9.938 de 2012, artigo 5º, que trata das funções do sistema de controle interno, assinale a alternativa correta. A função de ouvidoria tem por objetivo principal avaliar a eficiência e a eficácia da gestão pública, emitindo relatórios técnicos destinados à alta administração. Letra B, a controladoria atua exclusivamente na verificação da legalidade dos atos de gestão contábil, financeira e orçamentária da administração pública. Letra C,
A função de auditoria limita-se aos exames de regularidade formal dos atos administrativos, não abrangendo análise de desempenho e resultado da gestão. A correição destina-se à apuração de indícios de ilícitos praticados no âmbito da administração pública, por meio de processos administrativos, sem prejuízo da competência de outros órgãos. Letra A. Letra E. A normatização, assessoramento e consultoria restringem-se à edição de normas internas, sendo vedada a atuação consultiva junto aos gestores públicos. A maioria está indo de B, outros estão indo de D. Ah, está empatado, 2B e 2D. E aí? Questão 24. E aí, galera? Quem vai acertar essa questão número 24? Aluno oficial investigador de Polícia Civil do Espírito Santo, 24. E aí? Aluno oficial de Polícia Investigador de Espírito Santo, 24. Quem vai ser esse? Você vai ligar para número, velho? Desde que você passe, você vai ligar para número. A galera vai falar, professor, eu posso ser até o 13, tô nem aí. Desde que eu passe. Quero você passar, velho. Quem respondeu, respondeu. O cara fala assim, professor, eu posso ser até o 13 e ainda fala companheiro no dia, companheiro. No dia do curso de formação. Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Gabarito possível é a letra D. A correição destina-se à apuração de indícios de ilícitos praticados no âmbito da administração pública, por meio de processos administrativos próprios, sem prejuízo da competência de outros órgãos, beleza? Show de bola. A correição destina isso aí, ó, artigo 5º, inciso 4º, beleza? Próxima questão aí. Próxima questão. De acordo com o artigo 36 da Lei de Acesso à Informação, a pessoa física ou entidades privadas que tiver informações devido ao vínculo com o poder público e descumprir as disposições legais estará sujeita a sanções. Sobre as sanções, assinale a alternativa correta. Qual sanção que vai responder aí quem tinha esse acesso? A advertência pode ser aplicada como penalidade após negado o direito de defesa do interessado? A declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é uma sanção? Letra C, a suspensão temporária para participar da licitação pode ser de até 2 anos? Letra C, a suspensão temporária para atividade de licitação pode ser por até 2 anos? Letra D, a reabilitação para contratar com a administração pública ocorre automaticamente após 2 anos? Letra E, a aplicação de qualquer sanção é de competência exclusiva do Ministério Público? E aí, galera, responde aí. A maioria foi de letra C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Gabarito possível aqui, galera, é a letra C, a suspensão temporária para participar de licitação. Pode ser de até 2 anos, beleza? Advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos, ou seja, até 2 anos, beleza? Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, inidoneidade de licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Então, não é automático, ele tem que promover lá a reabilitação. Outra questão sobre a Lei de Acesso à Informação. A questão diz o seguinte: essa lei garante a transparência e o direito de acesso à informação pública. O artigo 7 da referida, entre outros direitos, assegura o acesso à informação pertinente sobre licitação, contratos administrativos e a utilização de recursos públicos, incluindo dados, beleza? Sobre
Letra A, a proteção de informação subjetiva. Letra B, condição inapropriada de órgãos públicos e privados. C, protocolos de documentos e requerimentos externos. D, a tramitação de documentos de importação pública. Letra E, a administração do patrimônio público. Trata sobre o que aí, galera? Esse artigo 7. Incluindo dados sobre o quê? Qual é o gabarito aí? Galera, lei de proteção de dados, custo-benefício ótimo, lei não tão grande, tem videoaula explicando e vai despencar na prova, a Polícia Civil. Pode ter certeza que a lei de proteção de dados sempre cai para a Polícia Civil. Beleza? Então tem que saber. Uma ou duas questões é certo. Talvez 3. A maioria tem de letra E. Eu acho que amanhã a gente volta com as leis penais especiais, uma parte de direito penal, parte geral, e vou pegar uma parte de processo penal também, amanhã. Enquanto isso, eu vou montando o resumo de contabilidade, para a gente pegar só os principais pontos que mais cobrem. Então, a minha equipe que está trabalhando para montar esse material de contabilidade, e a ChatGPT, as pesquisas de questões de prova, a equipe está toda empenhada. Ah, esqueci de falar, e eu de novo. Porque se eu salvar minha pele, eu salvo a pele de vocês também. Estou fazendo por mim e por vocês, porque eu tenho que salvar minha pele também. Das 14, pelo menos umas 10 eu tenho que papar, para ficar no jogo. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, administração do patrimônio público. Ó, informação pertinente à administração ao patrimônio público, utilização dos recursos públicos e licitação, contratos administrativos. Beleza? Artigo 7º, depois vocês vão dar uma lida aí no artigo 7º da Lei de Acesso à Informação. Todas as outras questões agora são da Lei de Acesso à Informação e todas da IBAD, hein? Todas da IBAD. Eu vou tentar até sexta-feira a gente jogar a contabilidade, os principais pontos. Segundo previsto no artigo 6º da Lei de Acesso à Informação, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, entre outras prerrogativas, assegurar a, letra A, utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. B, divulgação de informações de interesse público, independente de solicitação. C, gestão transparente de informação, propiciando amplo acesso a ele e a sua divulgação. D, integridade, que é a qualidade da informação não modificada. Letra E, informação pessoal, que é aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Galera, leiam, estudem a Lei de Acesso à Informação. Ali, pelo amor de Deus, vai pelo que o professor está falando. Dá uma olhada na Lei de Acesso à Informação, senão vai se quebrar. Todas essas questões são da IBAD. Beleza? Da Lei de Acesso à Informação são todas da IBAD. Vai por mim. Ela gosta dessa paradinha aí. A maioria tem de letra C. Denis Lira, França, Concurseira, Casey, Stefano, Nunes. Podemos, galera? Faça a leitura com calma aí. A maioria tem de letra C. Isadora, Carol. Graças a Deus não tem redação, né? Mas em compensação, 100 questões. 100 questões. A banca veio para brincadeira não, hein? Do jeito que a gente gosta. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, galera. É a letra D, integridade, que é a qualidade da informação não modificada. Beleza? Cabe aos órgãos competentes, observados os procedimentos específicos aplicados, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso, proteção da informação, garantindo a sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Beleza? E proteção da informação sigilosa, da informação pessoal, observada a disponibilidade, autenticidade, integridade, restrição no acesso. Beleza? Aqui a banca deu a integridade, que é a qualidade da informação não modificada. Beleza? Depois eu tenho que pegar lá os conceitos, né? Para jogar aqui. 5 horas de prova, se não me engano, sim. Aí, com base na Lei de Acesso à Informação, sabemos que é direito, artigo 14, sabemos que é direito do requerente obter inteiro e teor da decisão negativa de acesso à informação solicitada. Mas de qual forma o requerente obterá?
o inteiro teor da decisão dessa negativa de acesso. Letra A, por certidão ou cópia. Letra B, por e-mail. Letra C, por alvará e cópia. Letra D, por requerimento e e-mail. Letra C, por indeferimento. E aí, galera, artigo 14 da Lei de Acesso à Informação. Podemos? Essa é por eliminação. Boa. A maioria está indo que vai de letra A, certidão ou cópia, segundo o artigo 14. Vocês estão lendo a lei de acesso à informação, galera? Pelo amor de Deus. E lá, galera, se vocês marcaram a letra A, infelizmente, ou melhor, felizmente, vocês têm mais um ponto, porque realmente está aqui, ó, por certidão, beleza? Ou cópia. Gabarito a letra A, beleza? Próxima questão. A próxima questão diz assim, ó, sabendo que o acesso à informação é um direito fundamental que fortalece a cidadania e promove a transparência na sociedade, assim, conforme previsto na lei, no artigo 12 da Lei de Acesso à Informação, o serviço de busca e de fornecimento de informação é, letra A, obrigatório, C, vedado, B, vedado, C, gratuito, D, objetivo, E, princípio. É o que, galera? Segundo o artigo 12. A maioria está dizendo que vai de letra C, está dizendo que é grátis. Erasmo foi C com Cristo. Erasmo foi de C com Cristo. Muito bom. Tiago Nunes, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, letra C. Não deu tempo, porque eu estava fazendo um monte de coisa ali. Não deu tempo de jogar o gabarito aqui, ó, mas agora vai. Gabarito aqui é a letra C, beleza? Tem que lembrar lá no dia da prova que é gratuito, beleza? Depois vocês vão dar uma lida aí com calma. Última questão para saber a pontuação de vocês, para quem está anotando, hein? De acordo com o artigo 9º da Lei de Acesso à Informação, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O serviço de informação ao cidadão deve ser implementado apenas nos órgãos da administração direta, em locais sem necessidade de infraestrutura específica. Letra B. O atendimento ao cidadão no serviço de informação deve limitar-se ao fornecimento de dados brutos, sem orientação sobre procedimentos e tramitação documental. Isso aqui é da IBAD, hein? A lei estabelece que a divulgação e informação deve ser feita exclusivamente por meio de portais eletrônicos, sem precisão de outros mecanismos. Letra D. Os órgãos públicos podem cobrar taxa de serviço e orientação ao cidadão quanto ao acesso à informação. Letra E. O órgão público deve manter serviços especializados para orientar o cidadão, informar sobre a tramitação documental e protocolizar requerimentos, além de adotar mecanismos de participação popular. E aí, galera? Artigo 9º aí. O que diz o artigo 9º? Deixa eu até achar ele aqui. Importante, hein? Um artigo importante. A maioria está dizendo que vai de letra E. A maioria está dizendo que vai de letra E. Para a gente já saber a nota de vocês aí nessa parte. Vamos ver aí se vocês acertaram pelo menos 80%, né? Pelo menos 80%. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde domingo, no dia da prova. Gabarito possível aqui, ó, é a letra E, beleza? Show? Gabarito possível é a letra E, beleza? Segurado, artigo 9, é o artigo 9 que perguntou? É o artigo 9, é isso mesmo. Beleza? Gabarito possível é a letra E, beleza? E aí, galera, a palavra de hoje continua sendo aquela, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, corre e não fica exausto, andam e não se cansam. Muita gente está na luta há um tempão aí, né? 26 de 30, muito bom. Quanto que dá 80% de 30? Eu acho que dá isso aí, né? Dá 26. 80% de 30, dá quantos? Faz o cálculo aí, 80% de 30. Galera, parabéns, né, velho? Parabéns. 27 de 30, 26 de 30,
25 de 30. E aí, alguém responde essa pergunta? Quanto que dá? 80% de 30? 24 pontos. Ah, vocês estão bem pra caramba. Muito bem. Caraca, Ceboso falou que dá 244. Tá igual eu fazendo cálculo. Eu chegaria nesse resultado aí fácil, 244. Na prova eu chego nesse resultado aí facinho. Galera, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Continue esperando no Senhor. Muitos aqui já vão poder escolher o cargo, né, velho? Que honra, que legal. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Recuar, só se for para pegar impulso, galera. Para cima sempre, tesouros. Para cima sempre. Um abraço.